No dia que vi meu pai tirar a vida da minha mãe, ele gritou olhando nos meus olhos: "Você é a próxima." Naquele momento, com as mãos tremendo, eu soube que só teria uma chance de sobreviver àquele pesadelo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos e minhas queridas. Como é bom poder sentar aqui na varanda da minha casinha e compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Me chamo Ludomira Feliciana Olivência, mas todo mundo aqui em Itaporanga, Sergipe, me conhece apenas como Dona Mira. Estou com meus 76 anos bem vividos, nascida e criada em Cantagalo, uma cidadezinha pequena do Paraná. Mas faz décadas que vivo aqui em Itaporanga, nessa casa de janelas azuis que dá de frente para o pôr do sol mais bonito que vocês podem imaginar. Hoje em dia, meu maior prazer é cuidar das minhas roseiras e dar aulas de bordado para a mocidade daqui. Tenho um grupo de 15 meninas que vem toda terça e quinta aprender os pontos que minha avó me ensinou. É uma alegria ver como elas ficam empolgadas quando conseguem terminar uma toalha ou um guardanapo com aqueles pontinhos bem miudinhos. Também faço licor de umbu que vendo na feirinha da cidade. Todo mundo diz que é o melhor de Itaporanga, mas eu acho que é porque ponho um tantinho de cravo que faz toda a diferença. Comecei com o bordado ainda menina, quando minha avó Ermengarda me colocava sentadinha do lado dela na varanda da nossa casa em Cantagalo. Ela tinha uma paciência de anjo para me ensinar cada pontinho. Mira, ela dizia, cada ponto é como um dia da vida. Tem que fazer com cuidado porque depois que deu o nó, não tem como voltar atrás. Só fui entender o real significado dessas palavras muitos anos depois, quando a vida me ensinou do jeito mais duro. Estou sentada aqui na minha cadeira de balanço, com meu chalezinho nas costas porque o vento de setembro em Itaporanga é traiçoeiro, traz aquele friozinho que entra nos ossos de gente velha. Do meu lado está minha mesinha com um copo de chá de erva cidreira que acabei de fazer. A vista daqui dá para o meu jardinzinho, onde as rosas estão começando a abrir depois daquela chuvinha de ontem. É um cantinho de paz que construí depois de tanto sofrimento. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? Vocês estão com uma xícara de café quentinho na mão igual a mim? Ou estão deitadinhos na cama antes de dormir? Eu adoro saber de onde vocês são e como encontraram essa vovó aqui. Se gostarem da minha história, não esqueçam de deixar aquele joinha e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vou contar para vocês. Sabe, hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei dentro do meu coração por muito tempo. Não é fácil falar sobre isso, mas sinto que chegou a hora de tirar esse peso do peito. É uma história sobre uma noite que mudou minha vida para sempre, sobre perder tudo num piscar de olhos e encontrar força onde eu nem sabia que tinha. Sobre como, às vezes, a vida nos coloca em situações onde temos apenas segundos para tomar decisões que vão determinar todo o nosso futuro. Vou contar para vocês como foi que, aos 12 anos de idade, vi minha vida virar de cabeça para baixo numa única noite e como consegui sobreviver depois disso. É difícil voltar nessas memórias, mas talvez minha história possa dar força para alguém que esteja passando por momentos difíceis. Lembro como se fosse hoje da nossa casinha em Cantagalo, do cheirinho de pão de milho que minha mãe fazia todas as manhãs e de como tudo mudou tão depressa naquela noite de tempestade. Minha infância em Cantagalo foi simples, mas cheia de carinho, pelo menos até aquela noite. Nasci em 1949, numa casa pequena de madeira com um quintal cheio de árvores frutíferas. Meu pai, Orivaldo Teixeira Olivência, trabalhava na extração de erva mate que era forte na região naquela época. Era um homem alto, de mãos calejadas e olhos verdes que pareciam mudar de cor quando ele ficava bravo. Minha mãe, Idalina Pereira Olivência, era costureira e fazia vestidos para quase todas as famílias importantes da cidade. Tinha os cabelos pretos compridos que ela sempre trançava e prendia num coque, e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Éramos uma família de 5, eu, meus pais e meus 2 irmãos. Genésio era o mais velho, tinha 8 anos a mais que eu,
Já estava com 20 quando tudo aconteceu. Ele trabalhava com meu pai na erva mate, acordava cedinho e só voltava quando o sol já tinha se posto. Minha irmã, Edileuza, era 4 anos mais velha que eu. Já mocinha de 16 anos, ajudava minha mãe com a costura e sonhava em se casar com o filho do dono do armazém, o Tobias. Nossa casa ficava numa ruazinha de terra, a Rua das Araucárias, um pouquinho afastada do centro da cidade. Era uma casa simples, mas minha mãe mantinha tudo sempre muito limpo e organizado. O assoalho de madeira brilhava de tão encerado. As cortinas eram sempre bem lavadas e passadas. No quintal, tínhamos pés de jabuticaba, goiaba e um limoeiro enorme que dava limões do tamanho de uma laranja pequena. Também tínhamos uma horta onde minha mãe plantava temperos e verduras, e um galinheiro com umas 10 galinhas que nos davam ovos fresquinhos todas as manhãs. A rotina era sempre a mesma. Acordávamos quando o galo cantava por volta das 5 da manhã. Mamãe já estava de pé preparando o café com o fogão a lenha já aceso, enchendo a casa com o cheiro do pinhão torrado que ela gostava de servir no inverno e do pão de milho quentinho. Papai e Genésio saíam para o trabalho. Edileuza ajudava a mamãe com os afazeres da casa e eu ia para a minha escola municipal, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. A escola era um prédio pequeno de tijolos à vista com apenas 4 salas. Dona Eurides era minha professora, uma senhora de óculos grossos que tinha uma paciência de santa com a criançada. Foi ela quem me ensinou a ler e escrever e sempre dizia que eu tinha um jeito especial com as palavras. Nas horas de recreio, a gente brincava de roda, amarelinha e queimada. Minha melhor amiga era a Eliette, filha do farmacêutico, uma menina sardenta e alegre que vivia inventando histórias. Depois da escola, eu voltava para casa para ajudar mamãe. Enquanto ela costurava inclinada sobre a Singer preta que tínhamos na sala, eu lavava as louças do almoço, varria o chão ou alimentava as galinhas. Quando terminava minhas tarefas, gostava de sentar no degrau da porta dos fundos e desenhar com os tocos de lápis que sobravam dos cadernos velhos. Os domingos eram dias especiais. Íamos todos à missa na igreja de São Benedito, no centro da cidade. Mamãe colocava seu único vestido bom, um azul marinho com bolinhas brancas, e prendia uma flor no cabelo. Papai usava uma camisa branca engomada e um chapéu que só saía da cabeça na hora de entrar na igreja. Depois da missa, às vezes íamos visitar vó Ermengarda, que morava numa chácara perto do Rio Caçador, a uns 2 quilômetros da cidade. Foi vovó quem começou a me ensinar o bordado quando eu tinha uns 7 anos. Ela sentava na cadeira de balanço da varanda, colocava os óculos na ponta do nariz e me mostrava cada ponto com uma paciência que só a avó tem. Primeiro, o ponto cruz, depois o cheio. O caseado vem por último porque é mais difícil, ela dizia. Vovó bordava os enxovais mais bonitos de Cantagalo, e as moças casadoiras faziam fila para encomendar toalhas e lençóis com suas iniciais bordadas por ela. A vida era tranquila, apesar das dificuldades. Às vezes faltava dinheiro pro açúcar ou pro querosene do lampião, já que a luz elétrica só chegava até o centro da cidade. Papai trabalhava duro, mas o dinheiro da erva mate não era muito. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Lentamente no começo, quase sem a gente perceber. Quando eu tinha uns 10 anos, notei que papai começou a chegar mais tarde do trabalho. Vinha com um cheiro diferente, que só depois vinha a entender que era cachaça. Nos dias que chegava assim, ele mal falava com a gente, ia direto para a cama e dormia até o dia seguinte. Mamãe ficava calada, de olhos baixos, e nos mandava fazer o mesmo. Não incomodem seu pai, ela sussurrava. Ele está cansado do trabalho. Mas com o tempo, aquele cansaço virou outra coisa. A primeira vez que vi papai gritar com mamãe foi por causa de uma camisa. Ele dizia que ela não tinha passado direito, que estava enrugada nas costas. Mamãe, sempre tão calma, pediu desculpas e pegou o ferro de passar para esquentar no fogão. Mas não era mais sobre a camisa. Papai começou a falar de outras coisas, de como ela não cuidava direito da casa, de como o dinheiro nunca era suficiente. Genésio, meu irmão, tentou intervir. Pai, a camisa tá boa,
O senhor tá vendo problema onde não tem. Nunca vou esquecer o olhar que papai lançou para ele. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos do meu irmão mais velho. Papai não disse nada, apenas apontou para a porta e Genésio entendeu que era melhor sair. Naquela noite, mamãe dormiu no meu quarto, comigo e com Edileuza. As coisas foram piorando aos poucos. Descobrimos que papai tinha perdido o emprego na erva mate, mas saía todas as manhãs fingindo que ia trabalhar. Na verdade, passava o dia no boteco do seu Juvenal, bebendo fiado até não conseguir mais ficar em pé. O dinheiro que entrava em casa era só o que mamãe ganhava com as costuras, e mal dava para os alimentos básicos. As brigas ficaram mais frequentes e os gritos mais altos. Mamãe tentava nos proteger, mandando a gente brincar no quintal ou na casa de algum vizinho quando percebia que papai estava voltando naquele estado. Às vezes, de manhã, via marcas roxas nos braços dela que ela tentava esconder com as mangas compridas. Dizia que tinha batido na quina da mesa ou tropeçado no balde. Eu era pequena, mas não era boba. Genésio começou a chegar cada vez menos em casa. Com 20 anos, já estava trabalhando na serraria do outro lado da cidade e só aparecia de vez em quando, geralmente quando sabia que papai não estava. Ele trazia um pouco de dinheiro para mamãe, escondido, e sempre me trazia um doce ou uma fita para o cabelo. Cuida da mãe, ele me dizia antes de ir embora, e eu prometia que sim, mesmo sem saber direito como fazer isso. Edileuza também mudou. De menina alegre que cantarolava enquanto ajudava a mamãe, virou uma moça calada, de olhos sempre baixos. O sonho de casar com o Tobias parecia cada vez mais distante, já que a família dele, que era uma das mais respeitadas da cidade, começou a perceber que algo não ia bem na nossa casa. E foi numa noite de tempestade, uma daquelas com trovoadas que fazem as janelas tremer, que tudo chegou ao limite. Eu estava com 12 anos, era janeiro de 1962, lembro porque tinha acabado de fazer aniversário. O calor era sufocante mesmo com a chuva. Papai não tinha aparecido em casa há 2 dias. Mamãe estava preocupada, não com ele, mas com o que aconteceria quando ele voltasse. Estávamos jantando, só eu, mamãe e Edileuza, quando ouvimos os gritos no portão. Era ele, encharcado de chuva e de cachaça, gritando que ia acabar com tudo, que estávamos todos contra ele. Mamãe nos empurrou para o quarto, trancou a porta e voltou para a sala para tentar acalmar papai. Edileuza me abraçou forte e ficamos as duas encolhidas atrás da cama, ouvindo os gritos ficarem cada vez mais altos. Naquela noite, a tempestade lá fora parecia refletir o que acontecia dentro da nossa casa. Os trovões engoliam parte dos gritos, mas ainda dava para ouvir as palavras horríveis que papai dizia para a mamãe. Edileuza tremia do meu lado, as mãos tapando os ouvidos. "Reza, Mira", ela sussurrava. "Reza para São Benedito proteger a mãe." De repente, ouvimos um barulho que não era nem trovão, nem grito. Era algo se quebrando, algo pesado. Depois veio o silêncio, mais assustador que qualquer grito. Edileuza e eu nos entreolhamos, nossos olhos arregalados no escuro. Ela fez sinal para eu ficar quieta e foi até a porta tentando escutar. Nada, nem um murmúrio. "Vou ver o que aconteceu", ela disse, a voz quase sumida. "Não vai", implorei, agarrando o braço dela. "É perigoso." Mas ela afastou minha mão com delicadeza. "Precisamos saber se mamãe está bem." Edileuza destrancou a porta do quarto com cuidado, sem fazer barulho. Abriu só uma frestinha e espiou. Depois virou para mim, o rosto pálido como cera. "Fica aqui. Não sai por nada, me entendeu? Por nada." Ela saiu e fechou a porta atrás dela. Fiquei sozinha no quarto escuro, abraçada aos joelhos, ouvindo meu coração bater tão alto que parecia que ia sair pela boca. Contei até 100, depois de novo, e de novo. Edileuza não voltava. O silêncio era total, salvo pelos trovões ocasionais e o tamborilar da chuva no telhado. Não sei quanto tempo passou até eu criar coragem de sair do quarto. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. Quando finalmente abri a porta, o que vi nunca mais saiu da minha memória, por mais que eu tenha tentado esquecer.
A sala estava parcialmente escura, iluminada apenas por um lampião que balançava no gancho perto da janela. No chão, perto da mesa de jantar tombada, estava a mamãe, imóvel. Uma poça escura se espalhava ao redor dela. Papai estava ajoelhado ao lado, as mãos sujas daquele mesmo líquido escuro, olhando fixamente para o que tinha feito. Edileuza estava parada no outro canto da sala, segurando uma panela de ferro na mão, parecia em estado de choque. Foi então que papai me viu. Seus olhos, que sempre mudavam de cor quando ele estava bravo, pareciam não ter cor nenhuma naquele momento. Eram apenas 2 buracos vazios encarando diretamente a minha alma. "Você viu o que sua irmã fez?" ele disse, a voz estranhamente calma. "Ela tentou me impedir de disciplinar sua mãe. Agora olha o que aconteceu." Ele se levantou lentamente, cambaleando um pouco. O cheiro de cachaça misturado com outro odor metálico invadiu minhas narinas. "E você, Mira? Vai tentar me impedir também?" Ele deu um passo na minha direção. "Sua mãe nunca me respeitou, sempre achando que é melhor que eu com aquele ar de superioridade." Outro passo. "E você é igualzinha a ela." Foi nesse momento que ele gritou aquelas palavras que ficaram gravadas a ferro na minha memória. "Você é a próxima." Meus pés pareciam colados no chão. Não conseguia me mover, não conseguia respirar. Além disso, o que eu vi aquela noite não tenho coragem de contar. Mas quem ficar até o final desse relato da minha vida, contarei em segredo. Papai deu mais um passo na minha direção, estendendo as mãos sujas. Foi quando Edileuza reagiu. "Corre, Mira, corre!" O grito dela quebrou meu estado de paralisia. Virei e corri para a cozinha, escutando os passos pesados de papai atrás de mim. Esbarrei na mesa, derrubando coisas no chão. Na escuridão, minhas mãos tatearam em busca de algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Senti o cabo de madeira da faca que mamãe usava para cortar carne. Papai apareceu na porta da cozinha, uma silhueta escura contra a fraca luz do lampião da sala. Ele veio em minha direção com os braços estendidos. Fechei os olhos e agarrei a faca com toda a força, estendendo-a à frente. Senti um baque e depois um peso sobre mim, me empurrando contra o fogão a lenha. Abri os olhos e vi papai me encarando de perto, os olhos dele arregalados de surpresa. Ele olhou para baixo, para onde a faca tinha desaparecido entre nós. Então ele cambaleou para trás, bateu contra a parede e escorregou até o chão. "Mira", ele disse, a voz agora fraca. "O que você..." Larguei a faca como se estivesse em brasa e recuei até o outro lado da cozinha, tremendo incontrolavelmente. Minha roupa estava molhada, grudada no corpo. Olhei para minhas mãos na penumbra e vi que estavam escuras, manchadas. Edileuza apareceu na porta da cozinha. Ela olhou para papai no chão, depois para mim. Não disse nada, apenas veio até mim e me abraçou. Ficamos assim por um tempo, 2 meninas abraçadas na cozinha escura, enquanto a tempestade continuava lá fora. "Precisamos sair daqui", Edileuza finalmente sussurrou no meu ouvido. "Genésio, temos que ir para a casa dele." "Mas... mamãe..." Minha voz saiu entrecortada pelos soluços. Edileuza segurou meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar para ela. "Mamãe já não está mais aqui, Mira, e você só se defendeu, entendeu? Só se defendeu." Ela me levou até o quarto, me ajudou a trocar de roupa e colocou algumas peças numa trouxa improvisada com um lençol. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía constante. Saímos pela porta dos fundos, 2 sombras na noite de Cantagalo. A casa de Genésio ficava do outro lado da cidade, perto da serraria onde ele trabalhava. Era um barraco de madeira com apenas um cômodo, mas para nós, naquela noite, parecia um palácio seguro. Ele não estava em casa quando chegamos, molhadas até os ossos e tremendo de frio e medo. Edileuza quebrou a janela dos fundos e entramos. Ela acendeu um lampião que encontrou perto do fogão e me fez sentar na única cadeira que havia ali. Depois, envolveu meus ombros com um cobertor velho. "Genésio vai chegar logo", ela disse, tentando soar confiante. "Ele vai saber o que fazer." Não respondi.
Tinha a impressão de que nunca mais conseguiria falar. Minha garganta parecia fechada por um nó impossível de desatar. Minhas mãos não paravam de tremer. Não importava quanto eu tentasse controlá-las. Genésio chegou quase 1 hora depois. Entrou sacudindo a água da chuva do casaco e parou ao nos ver ali. Bastou um olhar para Edileuza e ele entendeu que algo terrível tinha acontecido. Cadê mamãe? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Edileuza balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Papai, ele... Ela não conseguiu terminar. E ele? Edileuza olhou para mim, depois de volta para Genésio. Mira se defendeu. Genésio veio até mim e se ajoelhou, segurando minhas mãos trêmulas nas dele. Olha para mim, Mira. Obedeci, erguendo os olhos para o rosto do meu irmão. Você não fez nada de errado, entendeu? Nada. Foi ele quem começou tudo isso. Você só tentou se proteger. Naquela noite, dormimos os 3 juntos na cama estreita de Genésio. Ou melhor, Edileuza e eu deitamos. Genésio ficou sentado na cadeira, velando nosso sono, embora eu duvide que qualquer um de nós tenha realmente dormido. De manhã, Genésio saiu. Disse que ia resolver as coisas. Ficamos Edileuza e eu no barraco, sem dizer uma palavra, apenas esperando. Ela tentou me fazer comer um pouco de polenta que tinha sobrado na panela, mas eu não conseguia engolir nada. Genésio voltou algumas horas depois, o rosto sombrio como nunca tinha visto. Ele conversou baixinho com Edileuza no canto do barraco. Eu fingia que não estava ouvindo, mas captei trechos da conversa. Delegacia, acidente, bêbado caiu. Ninguém vai investigar muito. Seu Clementino vai ajudar. Dinheiro para irmos embora. Seu Clementino era o dono da serraria, um homem respeitado na cidade. Genésio tinha ganhado a confiança dele com seu trabalho duro. Mais tarde, descobri que foi ele quem deu dinheiro para comprarmos passagens de trem e começarmos uma nova vida longe dali. 3 dias depois, quando os corpos de mamãe e papai já tinham sido enterrados, eu não fui ao enterro. Edileuza me proibiu. Estávamos os 3 na estação, esperando o trem das 6 da manhã. Íamos para Londrina, onde uma prima distante de mamãe vivia. Era o primeiro passo da nossa fuga de Cantagalo e das memórias daquela noite terrível. Enquanto esperávamos o trem, olhei uma última vez para a cidadezinha onde nasci, as luzes das casas começando a se acender na madrugada. Senti um aperto no peito ao pensar em tudo que estava deixando para trás. A casa onde cresci, a escola onde estudei, os amigos que nunca mais veria, a avó Ermengarda que ficaria sem entender nosso desaparecimento repentino. Mas sabia que não tínhamos escolha. Cantagalo agora guardava memórias que nenhuma de nós conseguiria enfrentar. O trem para Londrina balançava nos trilhos enquanto eu observava a paisagem passar pela janela. Meu corpo estava ali, mas minha mente continuava presa naquela cozinha escura em Cantagalo. Edileuza sentava ao meu lado, segurando minha mão com força, como se temesse que eu pudesse desaparecer se ela me soltasse. Genésio estava sentado à nossa frente, o rosto cansado e os olhos atentos, sempre vigilante. Não falei uma palavra durante toda a viagem. Não conseguia. Era como se minha voz tivesse ficado presa naquela noite, junto com a inocência da menina que eu tinha sido. Edileuza e Genésio respeitavam meu silêncio, apenas trocando olhares preocupados de vez em quando. Londrina era uma cidade grande e barulhenta, comparada a Cantagalo. As ruas eram mais largas, havia mais carros, mais gente, mais de tudo. A prima de mamãe, Dona Jurema, nos recebeu com um misto de surpresa e desconfiança. Era uma mulher magra, de cabelos grisalhos e rosto severo, que não via mamãe há mais de 20 anos. Genésio contou a ela uma versão modificada dos acontecimentos, que nossos pais tinham morrido num acidente e que precisávamos de um lugar para ficar até nos estabelecermos. Não tenho muito espaço, ela disse, olhando para o pequeno apartamento de 2 quartos onde vivia sozinha desde que o marido tinha morrido. Mas podem ficar por um tempo. Aquele tempo acabou sendo apenas 3 meses.
Dona Jurema não era uma pessoa ruim, mas sua vida solitária de viúva não se adaptava bem à presença repentina de 3 jovens. Genésio logo conseguiu trabalho numa fábrica de móveis, graças à experiência que tinha na serraria. Edileuza arranjou um emprego como balconista numa loja de tecidos. Eu, com meus 12 anos recém-completados, fui matriculada na escola municipal, mas raramente conseguia prestar atenção nas aulas. Minha mente estava sempre longe, revivendo aquela noite. As pessoas notavam meu silêncio, claro. Os professores perguntavam a Edileuza o que havia de errado comigo. Os colegas de classe me olhavam como se eu fosse uma aberração. Uma menina que não fala, que não sorri, que pula assustada quando alguém toca seu ombro. Os cochichos me seguiam pelos corredores. É muda. Aconteceu alguma coisa com ela. Dizem que viu os pais morrerem. Aos poucos, as palavras começaram a voltar, mas não do jeito normal. Comecei a ter pesadelos terríveis, acordando aos gritos no meio da noite, chamando por mamãe ou implorando para papai não fazer aquilo. Edileuza vinha correndo me abraçar, enquanto Dona Jurema reclamava que não conseguia dormir com aquela gritaria. Foi depois de um desses episódios, quando Dona Jurema sugeriu que talvez eu precisasse de um lugar especial para crianças perturbadas, que Genésio decidiu que precisávamos seguir em frente. Ele já tinha juntado algum dinheiro do trabalho na fábrica e Edileuza também tinha suas economias. Vamos para São Paulo, Genésio anunciou uma noite, depois que Dona Jurema tinha ido dormir. Lá é grande, ninguém nos conhece e tem mais oportunidades. Partimos na semana seguinte, agradecendo a Dona Jurema pela hospitalidade, mesmo que ela parecesse mais aliviada do que triste ao nos ver partir. No trem para São Paulo, olhei pela última vez para as ruas de Londrina. Tinha passado apenas 3 meses ali, mas cada dia tinha parecido uma eternidade. São Paulo era um monstro de concreto que me assustava e fascinava ao mesmo tempo. Nunca tinha visto tantos prédios, tantos carros, tantas pessoas apressadas. Nos instalamos numa pensão barata no bairro do Brás, onde muitos migrantes como nós tentavam recomeçar a vida. A dona da pensão, Dona Zenaide, era uma pernambucana falante que parecia ter um sexto sentido para detectar quando alguém carregava segredos. "Vocês estão fugindo de alguma coisa, não é?" Ela perguntou poucos dias depois da nossa chegada. Genésio tentou negar, mas ela apenas balançou a cabeça. "Todo mundo que chega aqui está fugindo de alguma coisa, meu filho. O importante é não trazer problemas para a minha pensão." Genésio conseguiu trabalho num depósito de materiais de construção. Edileuza foi contratada como ajudante numa confecção de roupas, graças às habilidades de costura que tinha aprendido com mamãe. E eu, agora com quase 13 anos, deveria ter voltado para a escola, mas não conseguia. O medo de estar entre pessoas, de ser observada, de ser questionada, era grande demais. Em vez disso, ficava na pensão durante o dia, ajudando Dona Zenaide com a limpeza e a cozinha. Ela não fazia perguntas sobre meu passado, apenas me ensinava como limpar os quartos, como preparar feijão no ponto certo, como fazer um café forte do jeito que os hóspedes gostavam. "Essa menina não devia estar trabalhando, devia estar estudando", ela comentou com Edileuza certa vez, quando pensava que eu não podia ouvir. "Tem alguma coisa quebrada dentro dela, dá para ver nos olhos." À noite, quando nos recolhíamos ao pequeno quarto que dividíamos, Edileuza me abraçava e falava sobre o futuro. Como um dia teríamos nossa própria casa, como ela iria abrir um ateliê de costura, como Genésio encontraria uma boa moça para casar. Nunca falávamos sobre o passado, sobre Cantagalo, sobre nossos pais. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso para enterrar aquelas memórias. Mas elas não ficavam enterradas. Surgiam nos meus pesadelos, nas reações de pânico quando ouvia uma voz masculina alterada, no meu olhar sempre atento às portas e janelas, sempre procurando rotas de fuga. Edileuza e Genésio também carregavam suas cicatrizes. Edileuza nunca mais mencionou o sonho de se casar. Genésio passou a beber mais do que devia nos fins de semana, chegando tarde à pensão com o olhar perdido que lembrava demais o de papai.
Foi numa dessas noites, quase um ano após nossa chegada a São Paulo, que tudo mudou novamente. Genésio chegou embriagado, tropeçando pelos corredores da pensão. Edileuza tentou acalmá-lo, levá-lo para o quarto antes que Dona Zenaide acordasse e nos expulsasse. Mas ele resistiu, gritando coisas desconexas sobre nossos pais, sobre Cantagalo, sobre como estava cansado de fugir. Vocês não entendem, ele berrava, enquanto Edileuza tentava abafar sua voz. Eles vão nos encontrar. A polícia vai descobrir o que aconteceu. Fiquei paralisada no canto do quarto, vendo meu irmão transformado numa versão de papai. Mesmo sabendo que era o álcool falando, mesmo sabendo que ele jamais me machucaria, senti o mesmo medo daquela noite. Quando ele virou na minha direção, gesticulando violentamente, tive um ataque de pânico. Corri para fora do quarto, para fora da pensão, para as ruas escuras de São Paulo. Corri sem direção, apenas fugindo do fantasma de papai que tinha momentaneamente possuído meu irmão. Edileuza veio atrás de mim, gritando meu nome, mas eu estava cega e surda de terror. Só parei quando não tinha mais fôlego, num beco qualquer onde me encolhi, atrás de caixas de papelão. Edileuza me encontrou ali, tremendo como uma folha. Ela se ajoelhou ao meu lado, me abraçou e chorou comigo. Não podemos continuar assim, ela disse, quando finalmente conseguimos nos acalmar. Genésio está se perdendo. Você está cada vez mais fechada. Precisamos de ajuda, Mira. No dia seguinte, enquanto Genésio dormia para curar a ressaca, Edileuza me levou a uma igreja no centro da cidade. Não era católica como a que frequentávamos em Cantagalo, mas uma protestante com um letreiro simples na frente. Igreja Evangélica Refúgio da Graça. Edileuza tinha ouvido falar dela através de uma colega da confecção. O pastor, um homem de meia-idade chamado Ezequiel, nos recebeu em sua pequena sala. Edileuza contou nossa história, não todos os detalhes sombrios, mas o suficiente para ele entender que carregávamos um fardo pesado demais para nossas jovens idades. Deus não dá fardos que não possamos carregar, ele disse, segurando nossas mãos. Mas ele também nos envia anjos para ajudar no caminho. Aquela visita mudou o curso das nossas vidas. A congregação do pastor Ezequiel mantinha um trabalho com famílias em dificuldade. Eles nos ajudaram a encontrar um pequeno apartamento para alugar, a buscar tratamento para Genésio e até mesmo a me matricular em aulas particulares com uma professora aposentada que fazia parte da igreja. O trauma não desapareceu da noite para o dia. Os pesadelos continuaram, assim como os ataques de pânico. Mas pela primeira vez desde aquela noite em Cantagalo, senti que não estávamos mais fugindo. Tínhamos encontrado pessoas que nos aceitavam, sem fazer perguntas sobre nosso passado, que nos ofereciam não apenas ajuda material, mas também aquele conforto espiritual que eu não sabia que precisava tão desesperadamente. A recuperação era um processo lento e doloroso. Havia dias bons em que conseguia sorrir um pouco, prestar atenção nas lições da professora Dona Matilde e até ajudar na cozinha da igreja. Mas havia também os dias ruins, quando as memórias voltavam com tanta força que eu mal conseguia levantar da cama. Foi em um desses dias ruins, quase 2 anos depois da nossa chegada a São Paulo, que tudo chegou a um ponto crítico. Eu estava com 14 anos, não era mais uma criança, mas tampouco era uma adolescente normal. Enquanto outras meninas da minha idade pensavam em festas e garotos, eu ainda lutava contra os fantasmas do passado. Naquela manhã, Edileuza tinha saído cedo para o trabalho. Ela agora era costureira-chefe na confecção, graças ao seu talento com as agulhas. Genésio estava sóbrio há quase 1 ano, frequentando regularmente as reuniões de um grupo de apoio na igreja e trabalhava como encarregado no depósito. Eu deveria ter ido para a casa de Dona Matilde para minhas aulas, mas não consegui sair da cama. Um pesadelo particularmente vívido tinha me deixado tremendo e suando frio. No sonho, estava de volta àquela cozinha em Cantagalo, mas desta vez, quando papai avançava para mim, a faca não estava lá.
Suas mãos se fechavam ao redor do meu pescoço e eu podia sentir a vida sendo espremida para fora do meu corpo, enquanto via o rosto de mamãe me observando de um canto, pálido e acusador, como se dissesse: "Por que não me salvou?" Acordei gritando, sozinha no nosso pequeno apartamento. Fiquei deitada por horas, encarando o teto, incapaz de me mover. Foi então que notei algo estranho. Um cheiro. O cheiro de cachaça misturado com suor que era tão característico de papai nos últimos tempos. Não era possível. Eu sabia que era apenas minha mente pregando peças, mas o cheiro parecia tão real. Levantei-me em pânico, procurando a origem daquele odor. Fui até a pequena sala, depois a cozinha. Nada. O apartamento estava vazio. Mas então, ao passar pelo quarto de Genésio, vi uma garrafa vazia jogada sob a cama, mal escondida. Meu irmão, que tinha prometido nunca mais beber, que parecia estar se recuperando tão bem, tinha trazido aquele veneno para dentro da nossa casa. Algo dentro de mim se quebrou. Se nem Genésio, que era forte, que tinha nos protegido, conseguia escapar da sombra de papai, que esperança havia para mim? Senti uma raiva enorme crescer no meu peito, não direcionada ao meu irmão, mas à vida que nos tinha sido imposta, aos fantasmas que não nos deixavam em paz. Peguei a garrafa e a arremessei contra a parede com toda a força que tinha. O vidro se estilhaçou, espalhando cacos pelo chão. O barulho pareceu liberar algo em mim. Comecei a gritar, a chorar, a quebrar tudo que estava ao meu alcance. Peguei uma cadeira e a esmigalhei contra a mesa. Rasguei as cortinas, virei o sofá, quebrei os pratos na cozinha. Quando não havia mais nada para destruir, caí de joelhos no meio daquela devastação, soluçando como nunca tinha feito antes. Foi assim que Edileuza me encontrou quando voltou mais cedo do trabalho, preocupada porque Dona Matilde tinha ligado para a confecção avisando da minha ausência. Meu Deus, Mira, o que aconteceu? Ela correu até mim, pisando em cacos de vidro, ignorando o estado do apartamento. Não aguento mais, consegui dizer entre soluços. Não aguento mais viver assim, com medo, com essas lembranças. Não quero mais sonhar com eles todas as noites. Não quero mais ver o rosto de mamãe me acusando. Não quero mais sentir o cheiro de papai. Quero que tudo acabe. Edileuza me abraçou forte, me embalando como fazia quando eu era pequena. Mira, minha irmãzinha, você não tem culpa de nada do que aconteceu. Você só se defendeu. Se você não tivesse feito o que fez, ele teria matado você também, como fez com mamãe. Mas e se... Hesitei, finalmente verbalizando o pensamento que me atormentava há anos. E se eu sou como ele? O sangue dele corre em mim, Edileuza. E se um dia eu... Nunca! Ela me interrompeu, segurando meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. Você nunca será como ele. Você tem o coração de mamãe, Mira. É gentil, é boa. O que você fez naquela noite não foi por maldade, foi por sobrevivência. Foi então que confessei meu medo mais profundo, aquele que nunca tinha conseguido colocar em palavras antes. Eu sinto falta deles, Edileuza. Mesmo depois de tudo, sinto falta de como era antes, quando papai ainda era bom, quando mamãe cantava enquanto costurava. Como posso sentir falta de algo que acabou de um jeito tão horrível? Edileuza chorou comigo e percebi que era a primeira vez que realmente falávamos abertamente sobre aquela noite, sobre nossos pais, sobre os sentimentos contraditórios que carregávamos. Percebemos que tínhamos passado 2 anos tentando fingir que o passado não existia, como se pudéssemos simplesmente apagar aquela parte das nossas vidas e seguir em frente. Quando Genésio chegou do trabalho e viu o estado do apartamento, esperávamos que ficasse furioso. Em vez disso, ele se juntou a nós no chão, no meio dos destroços da nossa tentativa de construir uma nova vida, e também chorou. Achei que estava protegendo vocês, escondendo meus problemas, ele confessou. Mas só estava repetindo o que papai fazia, guardando tudo dentro até explodir.
Naquela noite, os três sentamos na cozinha semidestruída e, pela primeira vez desde que fugimos de Cantagalo, falamos honestamente sobre tudo. Sobre a infância que tivemos, sobre como papai mudou, sobre mamãe tentando nos proteger até o fim, sobre como cada um de nós carregava uma culpa que não nos pertencia. Não podemos continuar em São Paulo, Genésio disse depois de muito conversarmos. Há muitas memórias aqui também, muitos fantasmas. Precisamos de um novo começo, um de verdade, onde possamos enfrentar o passado em vez de tentar enterrá-lo. Edileuza concordou. Conheço uma senhora da igreja que tem uma irmã em Campinas. Ela disse que é uma cidade boa, com oportunidades de trabalho, não tão grande e assustadora quanto São Paulo. Naquela noite, deitada na minha cama entre os escombros do apartamento, tive um sonho diferente. Sonhei com mamãe, não pálida e acusadora como nos pesadelos, mas sorrindo, sentada na varanda da nossa casa em Cantagalo, com uma costura no colo. No sonho, ela olhava para mim e dizia: "Está na hora de você viver, minha filha. Não apenas sobreviver, mas viver de verdade." Acordei com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente paz, era algo mais parecido com determinação. Aquele dia marcou um ponto de virada na minha vida. O dia em que decidi que não seria para sempre a menina assustada de Cantagalo, que encontraria uma maneira de transformar aquela dor em algo diferente. Na semana seguinte, começamos a planejar nossa mudança para Campinas. Não tínhamos muito, e o que tínhamos estava em grande parte destruído graças ao meu surto. Mas tínhamos um ao outro, e pela primeira vez em anos, tínhamos esperança. Pastor Ezequiel nos ajudou a fazer contato com uma igreja irmã em Campinas. Vendemos o pouco que restava e compramos passagens de ônibus. Era abril de 1965, quase 3 anos e meio desde aquela noite fatídica em Cantagalo. Eu agora tinha quase 16 anos, não era mais uma criança, mas também não tinha tido a chance de ser realmente uma adolescente. Era hora de recomeçar, de tentar construir uma vida que fosse mais do que apenas uma fuga constante. Campinas nos recebeu com um clima mais ameno que o de São Paulo. Não era uma cidade pequena como Cantagalo, mas também não tinha o ritmo frenético da capital. Parecia um bom meio-termo para nós, um lugar onde poderíamos nos adaptar sem nos sentirmos engolidos. A igreja local, através dos contatos do pastor Ezequiel, nos ajudou a encontrar uma pequena casa para alugar no bairro São Bernardo, afastado do centro. Era um lugar simples, com apenas 2 quartos, mas parecia um palácio comparado ao apartamento que tínhamos em São Paulo. O mais importante, era um lugar sem memórias, sem fantasmas, onde poderíamos realmente tentar um novo começo. Genésio logo conseguiu trabalho numa empresa de ônibus como mecânico. O salário era melhor do que em São Paulo, e ele parecia mais determinado do que nunca a se manter sóbrio. Edileuza também não demorou a encontrar uma colocação, desta vez numa pequena confecção que fazia vestidos de noiva. Seu talento com as agulhas impressionou tanto a dona do ateliê que, em pouco tempo, ela já estava encarregada dos bordados mais delicados. Quanto a mim, aos 16 anos, era hora de voltar à escola regular. Foi difícil no começo. Tinha perdido muitos anos, estava atrasada em relação aos outros estudantes da minha idade. Mas as aulas particulares com Dona Matilde em São Paulo tinham me dado uma boa base e eu estava determinada a recuperar o tempo perdido. A Escola Estadual Carlos Gomes me aceitou num programa especial para alunos que precisavam acelerar os estudos. A diretora, Dona Clélia, era uma mulher séria, mas compassiva, que não fez muitas perguntas sobre nosso passado quando Edileuza explicou que tínhamos perdido nossos pais e passado por dificuldades. "O importante é que vocês estão aqui agora e vamos fazer o possível para ajudar esta jovem a construir seu futuro", ela disse. E aquelas palavras me deram um conforto que eu não esperava sentir. Na escola, conheci a professora de artes, Dona Nísia, que notou meu interesse pelos trabalhos manuais. Quando mencionei que minha avó tinha me ensinado a bordar quando eu era pequena, seus olhos brilharam. "Bordado é uma arte que está se perdendo", ela disse. "As jovens de hoje preferem outras atividades."
Se você tem esse conhecimento, deveria preservá-lo e desenvolvê-lo. Ela me emprestou livros sobre bordados tradicionais de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Comecei a praticar nos fins de semana, recuperando as memórias dos ensinamentos de vó Ermengarda. Era estranho como aquele ato simples de passar a agulha pelo tecido me trazia uma sensação de paz que eu não experimentava há muito tempo. Como se, em cada ponto, eu estivesse costurando não apenas o tecido, mas também as partes quebradas dentro de mim. Edileuza percebeu meu renovado interesse e trouxe retalhos de tecido da confecção para eu praticar. Em pouco tempo, comecei a criar pequenas peças, lenços bordados, panos de prato com motivos florais, caminhos de mesa. Não eram perfeitos, mas cada um representava um pequeno passo na minha recuperação. Um dia, Dona Nísia me convidou para participar de uma feira de artesanato que aconteceria na escola. Relutei no início, amedrontada com a ideia de expor meu trabalho, de me expor. Mas ela insistiu, dizendo que tinha organizado um espaço especial para mim e algumas outras alunas que faziam trabalhos manuais. É importante celebrar o que sabemos fazer de bom, Mira, ela disse, especialmente quando esse conhecimento vem de gerações anteriores. A feira aconteceu num sábado ensolarado de setembro de 1965. Edileuza e Genésio estavam lá, orgulhosos, me incentivando. Montei uma pequena mesa com os trabalhos que tinha feito nos últimos meses. Para minha surpresa, várias pessoas pararam para olhar, elogiaram os pontos, perguntaram se as peças estavam à venda. Não estavam, eu não tinha pensado nisso, mas a experiência plantou uma semente na minha cabeça. Foi nessa feira que conheci Dona Quirina, uma senhora de uns 70 anos que usava um lenço colorido na cabeça e tinha mãos deformadas pela artrite. Ela se aproximou da minha mesa, examinou cada peça com olhos críticos e finalmente disse: "Você tem o dom, menina. Aprendeu com quem?" Minha avó começou a me ensinar. Respondi timidamente. Mas ela ficou para trás quando nos mudamos. Dona Quirina assentiu, como se entendesse muito mais do que eu tinha dito. Tenho um grupo de bordadeiras que se reúne na minha casa toda quarta-feira. Mulheres mais velhas, na maioria, tentando manter viva a tradição. Você deveria vir. Aceitei o convite mais por educação do que por convicção. Não imaginava que aquela simples visita mudaria o curso da minha vida. A casa de Dona Quirina ficava numa rua tranquila, do bairro Cambuí. Era uma construção antiga, com um jardim bem cuidado na frente e uma varanda ampla nos fundos, onde 6 ou 7 senhoras se reuniam em torno de uma grande mesa, cada uma com seu bastidor. No início, elas me olharam com curiosidade. Eu era, de longe, a mais jovem ali. Mas Dona Quirina me apresentou com entusiasmo. Esta é a Mira, a jovem de quem falei. Tem mãos abençoadas para o bordado. Sentei-me timidamente no lugar que me indicaram e tirei da bolsa o pequeno bastidor com o trabalho que estava fazendo. Um pano de bandeja com um padrão de violetas que tinha copiado de um dos livros emprestados por Dona Nísia. As senhoras se aproximaram para ver, fazendo comentários técnicos sobre os pontos, a escolha das cores, a tensão da linha. "Não é perfeito", murmurei, envergonhada sob o escrutínio de tantos olhos experientes. "Perfeição é para máquinas, minha filha", respondeu Dona Isaura, uma senhora de cabelos brancos como a neve. "O charme do bordado feito à mão está justamente nas pequenas imperfeições que contam a história de quem o fez." Aquela tarde foi uma revelação. Passei horas ouvindo as histórias daquelas mulheres, aprendendo técnicas que não estavam em nenhum livro, segredos passados de geração em geração. Quando voltei para casa, sentia-me estranhamente leve, como se tivesse encontrado um pedaço de mim mesma que estava perdido. "Como foi?" Edileuza perguntou, notando algo diferente no meu semblante. Foi como se eu estivesse com a avó Ermengarda de novo", respondi, e minha voz embargou ao dizer isso. Era a primeira vez em anos que conseguia falar da minha avó sem sentir aquela dor aguda no peito. Comecei a frequentar regularmente as reuniões na casa de Dona Quirina. As senhoras me tomaram sob suas asas, cada uma me ensinando sua especialidade.
Dona Isaura era especialista em ponto cruz, Dona Celestina dominava o bordado Richelieu, Dona Teolinda fazia um crivo que parecia rendas de bilros, e a própria Dona Quirina era mestra no bordado a matiz, com seus degradês perfeitos. Mais do que técnicas, elas me ensinavam sobre a vida. Todas tinham suas próprias histórias de dor e superação. Dona Quirina tinha perdido o marido e 2 filhos num acidente de trem. Dona Isaura tinha criado 6 filhos sozinha após ser abandonada pelo marido. Dona Celestina tinha sobrevivido a um câncer que tinha deixado marcas visíveis no seu corpo. E todas encontravam no bordado não apenas uma forma de expressão artística, mas também uma terapia, uma maneira de transformar a dor em beleza. Em outubro daquele mesmo ano, Dona Quirina me fez uma proposta que mudaria minha vida. Estamos recebendo mais encomendas do que conseguimos atender. Você gostaria de trabalhar conosco? Pagaríamos por peça? Era uma oportunidade que não podia recusar. Além de continuar meus estudos acelerados pela manhã, comecei a dedicar as tardes ao bordado. Edileuza ficou radiante com a notícia. Viu só? O dom que a avó Ermengarda te passou está abrindo portas para você. Foi um período de transformação intensa. À medida que me dedicava ao bordado, sentia que cada ponto ajudava a curar uma ferida interna. As memórias dolorosas não desapareceram, mas pareciam menos agudas, como se estivessem sendo suavizadas, assim como as cores de um tecido exposto ao sol por muito tempo. Na escola, também progredia rapidamente. Os professores notavam minha dedicação, minha sede de aprender. Em 1967, aos 18 anos, consegui concluir o ginásio, equivalente ao ensino fundamental hoje. Foi uma vitória enorme para alguém que tinha ficado tanto tempo fora da escola. Genésio e Edileuza estavam na formatura, aplaudindo mais alto que todos quando recebi o certificado. Meu irmão, agora com 26 anos, tinha se estabelecido na empresa de ônibus, sendo promovido a chefe de mecânicos. Edileuza, com 22, era respeitada no ateliê onde trabalhava, criando os bordados mais elaborados para vestidos de noivas da alta sociedade de Campinas. Tínhamos conseguido construir uma vida estável e digna. Não era luxuosa, mas era nossa, conquistada com trabalho honesto e determinação. Mais importante, era uma vida sem segredos entre nós. Tínhamos aprendido a falar abertamente sobre o passado, a reconhecer os gatilhos que podiam nos levar de volta àquela noite terrível, a nos apoiar mutuamente nos momentos difíceis. A reviravolta mais significativa, porém, aconteceu em 1968, quando Dona Quirina anunciou que estava se mudando para Itaporanga, em Sergipe, para morar com sua única filha que tinha se casado com um médico da região. E o que vai acontecer com o nosso grupo? Perguntei, preocupada com a possibilidade de perder aquele porto seguro que tinha se tornado tão importante para mim. É por isso que quero conversar com você, Mira, ela respondeu, segurando minhas mãos nas suas, nodosas pela artrite. Você é jovem, tem talento e paixão por esse trabalho. As outras senhoras já estão em idade avançada, algumas com a saúde frágil. Alguém precisa continuar o que começamos, preservar esse conhecimento, passá-lo adiante. Não entendi de imediato o que ela estava propondo. Achei que queria que eu assumisse a liderança do grupo em Campinas, mas Dona Quirina tinha algo mais ousado em mente. Venha comigo para Itaporanga, ela disse. Minha filha tem uma casa grande, com espaço para montar um ateliê. Você poderia morar conosco por um tempo, até se estabelecer. Itaporanga é uma cidade pequena, mas está crescendo. Não há ninguém lá com seu talento para o bordado, e as famílias mais abastadas da região valorizam esse tipo de trabalho para enxovais de casamento e batizado. A proposta me pegou completamente de surpresa. Mudar-me para o outro lado do país? Deixar Genésio e Edileuza, minha única família? Era assustador pensar nisso, mas ao mesmo tempo senti uma inexplicável empolgação com a ideia. Seria, talvez, a oportunidade de realmente construir algo meu, de definir quem era Mira Olivência para além da tragédia que tinha marcado minha vida.
Aqui estou eu, nesta varanda em Itaporanga, Sergipe, olhando para o meu jardim de rosas enquanto o sol começa a se pôr. 57 anos se passaram desde aquela proposta inesperada de Dona Quirina. Eu era apenas uma jovem de 19 anos, assustada com a ideia de atravessar o país, mas ao mesmo tempo sedenta por construir meu próprio caminho. A decisão de vir para Itaporanga não foi fácil. Genésio e Edileuza, a princípio, ficaram devastados com a possibilidade da separação. Éramos mais do que irmãos. Éramos sobreviventes de uma mesma tempestade, companheiros de uma jornada dolorosa. Mas eles também entenderam que eu precisava dessa oportunidade. Você merece ter sua própria vida, Mira, Edileuza me disse, segurando minhas mãos. Não pode ficar para sempre à sombra do que aconteceu em Cantagalo. E assim, em setembro de 1968, embarquei num ônibus com destino a Aracaju, onde Dona Quirina me esperava para seguirmos juntas para Itaporanga. A viagem foi longa e cansativa. 3 dias na estrada, atravessando estados, vendo a paisagem mudar completamente, do clima ameno de São Paulo para o calor intenso do Nordeste. Itaporanga me recebeu com seu sol escaldante e sua gente acolhedora. A casa da filha de Dona Quirina, a doutora Eulina, era uma construção ampla na rua principal da cidade. Seu marido, Dr. Anacleto, era um dos poucos médicos da região, respeitado por todos. Eles me acolheram como família, dando-me um quarto confortável e espaço para montar um pequeno ateliê nos fundos da casa. Os primeiros anos foram de adaptação e aprendizado. O sotaque diferente, as expressões locais, a comida apimentada, o calor que parecia derreter os ossos, tudo era novo para mim. Mas também era libertador. Aqui, ninguém conhecia meu passado. Ninguém me olhava com pena ou curiosidade. Eu era apenas a moça do sul que faz bordados, trazida pela respeitada Dona Quirina. Comecei devagar, fazendo pequenos trabalhos para conhecidos da família. Um enxoval de bebê aqui, uma toalha de altar para a igreja ali. Minha reputação foi crescendo aos poucos. Dona Quirina, sempre generosa, me apresentava a todos como a melhor bordadeira que já conheci, um exagero que eu agradecia em silêncio. Em 1972, quando completei 23 anos, aluguei uma pequena casa perto da Praça Central e abri oficialmente meu próprio ateliê. Era um espaço simples, mas acolhedor, com uma vitrine onde expunha algumas peças e uma sala nos fundos onde dava aulas para as moças da cidade que queriam aprender a arte do bordado. Foi nessa época que conheci Ernesto, um professor de literatura que tinha vindo de Maceió para lecionar na escola local. Ele entrou no meu ateliê procurando um presente para sua mãe, um lenço bordado com suas iniciais. Voltou uma semana depois para buscar a encomenda e me convidou para um café. Nosso namoro foi tranquilo, sem pressa. Aos 26 anos, em 1975, nos casamos numa cerimônia simples na igreja matriz de Itaporanga. Ernesto foi a primeira pessoa para quem contei toda a verdade sobre meu passado. Sentados na praia de Caueira, numa noite estrelada, deixei as palavras fluírem como nunca tinha feito antes. Falei sobre Cantagalo, sobre meus pais, sobre aquela noite terrível, sobre a fuga com meus irmãos. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão, e quando terminei, apenas me abraçou e disse: "Obrigado por confiar em mim com sua história. Agora vamos escrever juntos uma nova." Nosso casamento durou 40 maravilhosos anos, até que Ernesto partiu em 2015, vítima de um infarto. Tivemos 2 filhas, Cecília, que hoje é médica em Aracaju, e Helena, que seguiu os passos do pai e é professora de literatura na universidade. Tenho 5 netos, que são a luz da minha vida: Martim e Laura, filhos de Cecília, e Tomás, Clara e Gabriel, filhos de Helena. Meu ateliê de bordados cresceu ao longo dos anos, tornando-se uma referência em todo o estado. Formei dezenas de bordadeiras, muitas das quais abriram seus próprios negócios depois. Em 2005, publiquei um livro com técnicas e histórias do bordado sergipano, uma forma de preservar esse conhecimento para as gerações futuras.
O lançamento foi um dos dias mais felizes da minha vida, especialmente porque Edileuza veio de Campinas especialmente para a ocasião. Sim, mantive contato com meus irmãos ao longo de todas essas décadas. Genésio permaneceu em Campinas, casou-se com uma colega da igreja e teve 3 filhos. Infelizmente, ele nos deixou em 2010, depois de uma longa batalha contra o câncer. Edileuza nunca se casou, dedicando sua vida ao ateliê de vestidos de noiva que eventualmente comprou de sua antiga patroa. Hoje, aos 80 anos, ela ainda supervisiona o trabalho, embora tenha passado a administração para sua sobrinha. Aposentei-me oficialmente há 10 anos, quando completei 66 anos, embora ainda faça alguns trabalhos especiais e dê aulas de bordado às terças e quintas para um grupo de 15 meninas, como mencionei no início. O bordado nunca foi apenas um trabalho para mim. Foi terapia, foi cura, foi a forma que encontrei de transformar a dor em beleza. Minha casinha aqui em Itaporanga é meu refúgio. As paredes estão decoradas com quadros bordados que contam minha jornada. Na sala, o mais precioso deles, um retrato de minha mãe, Idalina, que bordei de memória anos depois de vir para cá. É como se, em cada ponto, eu pudesse manter viva a mulher gentil que ela foi, separada da tragédia que a levou. As manhãs são dedicadas ao jardim, as tardes às aulas de bordado e as noites à leitura, hábito que Ernesto me incentivou a cultivar. É uma vida simples, tranquila, mas rica em significado. Quando olho para trás, para a longa estrada que me trouxe até aqui, sinto gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado força para transformar o trauma em crescimento. Aquela menina assustada de Cantagalo nunca poderia imaginar a vida plena que construiria em Itaporanga. Uma vida de amor, arte e serviço aos outros. Meus queridos que me assistem, quero terminar essa história com um pedido do fundo do meu coração. Se você conhece alguém que está passando por situações difíceis, por violência dentro de casa, estenda sua mão. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que existe uma saída, que existe um amanhã depois da tempestade. Se você mesmo está vivendo num ambiente de medo e agressão, saiba que você merece mais. Você merece paz, respeito e segurança. Busque ajuda. Em cada país, em cada cidade, existem pessoas e organizações prontas para apoiar quem está em situação vulnerável. Não importa onde você esteja no mundo, há sempre um caminho para a liberdade. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando saí de Cantagalo naquela madrugada, achei que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar. Como poderia uma menina de 12 anos, marcada por uma tragédia tão grande, encontrar um futuro? Mas a vida tem um jeito curioso de abrir portas quando pensamos que todos os caminhos estão fechados. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Carrego as marcas do tempo e das experiências que moldaram quem sou hoje. E posso dizer, do alto dos meus 76 anos, que a dor pode ser transformada em algo belo, assim como um simples pedaço de pano se transforma numa obra de arte através do bordado. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais sombrios em São Paulo, quando achei que jamais me recuperaria, havia uma centelha de esperança que se recusava a morrer. Foi essa pequena luz que me guiou até aqui. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As memórias dolorosas não desaparecem completamente. Ainda hoje, ocasionalmente, acordo de um pesadelo com o coração acelerado. Mas aprendi a não permitir que o passado roube a alegria do presente. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada para o mundo. Em vez disso, escolhi abrir meu coração, compartilhar minha arte, construir uma família, ser um porto seguro para outros.
A idade me deu sabedoria para entender que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página nova a ser escrita, um novo amanhecer a ser vivido, uma nova chance para encontrar a felicidade. Agora, para finalizar com chave de ouro, quero contar um segredo para vocês que realmente ficaram me ouvindo até aqui. Quando meu pai matou a minha mãe, ele não apenas matou, ele usou ela. Bom, vocês sabem o que quero dizer. Isso é muito difícil de eu falar, então se você compreendeu o que contei até aqui e se emocionou, peço por gentileza para se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e o mais importante, comente a palavra saudades. Todas que comentarem isso, colocarei na minha oração da noite, pois sinto muitas saudades da minha mãe que me protegia todo dia e toda noite daquele lixo humano. Um bom dia e uma boa noite a todas e todos. Amo todas vocês.